Nós estamos na nossa segunda aula, a segunda parte da nossa aula, então, meus queridos, e eu disse para vocês na primeira parte que o Brasil teve três vertentes, né? A Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França. Não, corrigindo, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Alemanha. São as três linhas ou vertentes do protestantismo brasileiro, as três bases do protestantismo brasileiro. E aí, voltando a falar do assunto sobre a reforma e início da Idade Média, nós temos que, junto com a reforma, inicia-se o livre pensamento, os movimentos dentro do cristianismo, o fortalecimento do humanismo, e aí vem a máxima dessa idade moderna, o sol que tudo ilumina. Então o sol é para todo mundo, independente do seu credo. Hegel vai falar que o sol é o que ilumina para todos, né? A reforma ela divide um manto sem costura, né? Era também a oratória da igreja romana, que a reforma dividiu o manto sem costura de Cristo, né? Você vai verificar na Bíblia Sagrada que o manto do Senhor Jesus ele não tinha costura, ele era tecido de alto a baixo, né? Sem emenda. Então a igreja vai dizer, o discurso da igreja vai dizer que a reforma dividiu um manto sem costura, né? Segundo, fortaleceu os príncipes alemães, os avarentos e também autoindulgentes. Dividiu a fé e a razão, a natureza e graça, o fortalecimento do absolutismo, do nacionalismo e do secularismo. Porque uma das questões, um dos maiores inimigos então, da igreja da Idade Média era a questão do nacionalismo. Por quê? Porque o nacionalismo fazia todo mundo trocando de uma nomenclatura para outra, para você entender melhor, o bairrismo. Então os países se fecharam entre si, queria ter uma religião própria, queria a Bíblia no seu próprio idioma. Então nós vamos descobrir que a reforma ela torna-se uma terra fértil para todas essas questões, para todos esses ideais, tá? Então nós começamos a ver que a reforma ela começa, é como se tivesse você abriu a janela de um local fechado, sem acesso de nada, e de repente esse espaço abre-se as janelas e aceita todas as questões. O vento sopra e começa a oxigenar. Para Hegel, o filósofo, a reforma e a coragem de Lutero foi crucial na história do pensamento, pois é nela que a liberdade humana tornou-se uma consciência, né? Dessa realidade, de uma realidade parada, de uma realidade sem muitas ou sem inovação. É lógico que hoje, com as novas descobertas, com a tecnologia, aquele discurso que é a idade das trevas, em que a igreja atrapalhou a ciência, em que a igreja travou, nós sabemos que hoje essas ideias elas estão sendo desconstruídas, elas estão perdendo a sua força. Nós passamos a entender que na Idade Média houve muita pesquisa. Eu disse para vocês que os monges, né, eles se inventaram. Então a engenharia recebeu inúmeras contribuições dos monges, a questão da própria química moderna, né, e tantas outras coisas que foram trabalhado nessa época. Pascal dizia que cada descoberta o homem precisava glorificar a Deus pela inteligência e pela perspicácia que ele concedeu ao ser humano para chegar nesses alvos, nesses objetivos e nessas descobertas. A reforma foi a primeira fase do iluminismo. Então o iluminismo, que é o século das luzes, né? Onde o sol ilumina tudo, ele vai ter como primeiro o pontapé, o primeiro degrau do iluminismo é a reforma. Por quê? Porque a reforma vai implodir o muro duro que a igreja sustentava, e com muito cuidado, né? Essa palavra minha aqui não é crítica a essa dureza da igreja da Idade Média, mas era a preocupação, era o excesso de zelo, porque nós somos uma igreja, mas na realidade nós precisamos ser justo com os nossos discursos. Eu não sou historiador, eu sou teólogo, mas você precisa compreender que quando vamos à igreja, nós colocamos todo mundo no mesmo pacote.
E na realidade não é bem isso. Quando você começa a ler a história, você vai descobrir que os líderes da igreja de Roma, que não tinha ministério, que eram leigos, porque eu não sei se você sabe, a igreja católica, qualquer pessoa pode ser papa. Sendo membro da igreja, ele pode ser eleito papa. Lógico que hoje houve uma mudança, né? Os cardeais não vão eleger um leigo, até porque não participam do conclave, são eleitos entre eles. No Concílio de Trento houve muitas mudanças. Os concílios antes de Trento sempre questionou a autoridade absoluta do Papa. Se o Papa era maior do que o concílio, ou se o concílio era maior do que o Papa. Sempre teve esse embate, né? É lógico que os papas da época, e muitos deles não pertenciam ao ministério, ou seja, eram leigos, né? O próprio Papa Leão X, o que excomungou Lutero, ele era um leigo. Ele foi eleito Papa, mas ele era um leigo. As famílias aristocráticas, as famílias nobres europeias, elas sempre disputavam a função, o trono de Pedro, por questões políticas. Então nós precisamos ser muito justos e fazer as interpretações de maneira cirúrgica, porque quando os papas pertenciam ao ministério, eles tinham uma postura diferente. Lutero pertencia ao ministério, Lutero era um monge, Lutero estudava a Bíblia, Lutero estudou na universidade. Então ele tinha uma visão da igreja como membro do ministério. Então os papas que eram membros do ministério, eles tinham uma visão diferente dos papas leigos e que na sua maioria ocupavam a função por questão de política, por questão de domínio político nos estados da época. Então você vai descobrir que a reforma foi a primeira fase do iluminismo. Ela fortalece a renascença e produz o humanismo. Então nós começamos a nos preocupar, que é a máxima do judaísmo, é se preocupar com a vida eterna. Então você vai descobrir no Novo Testamento, né, a questão do homem se preocupar com a vida eterna. Não se preocupa com o dia que você nasceu, se preocupava-se com a morte. Eles trabalhavam para o dia da morte, nunca como nascimento. Tá? A outra coisa do judaísmo era a questão ali Atos do Apóstolo, quando discute-se a eleição dos diáconos, porque a igreja não se preocupava com questões sociais, a igreja se preocupava com a vida eterna. A ordem do Senhor Jesus era pregar o evangelho a toda criatura. Então o Senhor Jesus não falou para se preocupar com, não, é lógico que essas questões estão intrincadas dentro dos ensinamentos de Jesus. Nós vemos isso, estamos de passando dos pães e dos peixes. Jesus pregou e não dispensou a multidão com fome. Ele alimentou a multidão, alimentou a alma da multidão e depois alimentou a multidão com o alimento material. Então você precisa compreender essa construção. Hoje, depois de 20 séculos da fundação da igreja, hoje, depois de 500 anos da reforma, você passa a ter uma visão diferente do que é a igreja do Senhor Jesus na terra. Mas nós não podemos culpar os líderes cristãos, né, dos primeiros séculos da igreja, depois do século, no período medieval. Não podemos já condenar todos. Precisamos ter uma compreensão da igreja de forma cirúrgica e compreender o antes e depois, compreender a fonte e também os alvos desses líderes religiosos, que chama-se o bispo de Roma ou o Papa, enfim. Então você vai descobrir que a reforma acabou tornando-se uma terra fértil. Para quê? Para o iluminismo, para a renascença, e aí produz o humanismo. O que é o humanismo? É o homem é o centro das questões. Hoje, parece que nós vivemos esse humanismo. O humanismo influenciou profundamente todos os ramos da reforma. O humanismo nasceu a partir dos burgueses e que percebeu a oportunidade de reivindicar as terras da igreja medieval. Então os burgueses, eles têm uma participação muito forte na reforma por questões pessoais, por interesses pessoais. A reforma, o Martinho Lutero tinha a ideia da reforma para o crescimento do reino de Deus. Martinho Lutero não tinha a ideia de dividir a igreja. No entanto, num dos livros da época, Martinho Lutero e Melanchthon, eles se
lanchando, tomando um café ou coisa parecida, eles começam a discutir essa questão da separação da igreja, que teria vários líderes, que teria vários povos, que teria várias doutrinas, que teria várias interpretações. Então você descobre que o próprio Lutero, ele não era totalmente de acordo com a separação da igreja, porque o que interessou foi para os príncipes, principalmente para os burgueses, por causa da terra da igreja. Vamos para a terceira parte.